Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Lembrando que a paz é o nosso Senhor e Salvador. Davi falou desta forma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então não temas, ainda que você esteja nesse vale. O que para você é este vale? Não temas, porque Deus vai estar com você. Nas piores das causas, Deus sempre vai estar com você. Ele nunca encolhe a sua mão, Ele sempre estende a sua mão. Eu te convido agora para que nós vamos estar falando com esse Deus. Feche os olhos por gentileza. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, só o Senhor, Pai, é digno de toda honra e de toda glória. Só o Senhor, Pai, é digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Iremos estudar a Tua palavra agora, Pai. É a Tua palavra que nos leva perante o Teu trono, Pai. É a Tua palavra que nos renova. É a Tua palavra que precisamos para esclarecer os nossos caminhos, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, tirando as dúvidas do nosso coração, Pai, nos ensinando, Pai, porque hoje ouviremos a Tua palavra e quando ouvimos a Tua palavra tudo muda, as reações do nosso coração são mudadas pela Tua palavra, Pai. Aleluia! Fale conosco, Pai, fique conosco e caminhe conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos estar dando continuidade aqui, dando continuidade ao nosso estudo, no Evangelho escrito por João, capítulo 7, eu vou ler do 37 ao 44. Então, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, escrito por João, do capítulo 37, do versículo 37 ao versículo 44. Capítulo 7, versículo 37 ao 44. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem na descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe punha as mãos. Então aqui, o texto que nós lemos aqui, aonde os versículos acima, os fariseus, os sacerdotes mandam os guardas para prenderem ele, após ele sair do templo. Ele estava no templo ensinando, eles mandaram os guardas. Aí a Bíblia nos diz aqui que ele saiu do templo e no último dia da festa, eles foram lá para pegar ele, na festa chamada Festa dos Tabernáculos, aonde o povo comemora a jornada deles no deserto, uma festa de 7 dias, aonde eles ficam acampados em tendas. Aí no versículo que nós lemos, fala no último dia da festa, essa é a festa. Levantou-se Jesus e gritou: quem tem sede, que vem até mim. Ele falou: quem tem sede, que vem até mim, beba. Qualquer um pode beber desta água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aí a Bíblia esclarece o que é isso. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem,
pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus levantou e gritou: quem tem sede até mim que vem beba. Rios de água viva fluirão do seu ventre, aquele que crê na Escritura, porque ele falava isso do Espírito Santo que haviam lhe de conceder. Porque ele não tinha concedido, porque ele ainda não tinha sido glorificado, ele ainda tinha ido junto ao Pai, para que descesse o Espírito Santo. Aqui Jesus se refere ao Espírito Santo como água, porque na época da Palestina, na época dos judeus, naquela época eles dependiam da chuva, eles pegavam água em poços. Então para eles o valor, o que tinha mais valor era a água. E Jesus se refere ao Espírito Santo como água, porque o nosso corpo ele precisa de 90% de água, mas assim como a dependência do nosso corpo é tão grande por água, assim a nossa dependência tem que ser pelo Espírito Santo. E os judeus ouvindo ele falando: quem tem sede até mim, venha me beba, e eles tendo dificuldade com água, tendo dificuldade em buscar água, tendo dificuldade em ir pegar aquela água, Jesus vai declarar: vem até mim, beba. Aí, aleluia, eles chegaram até Jesus. Aí Jesus vai e fala: isso é o Espírito, ele se referia ao Espírito Santo que havia de conceder. Ou melhor dizendo, o escritor desse evangelho falou desta forma. Quando nós lemos a Bíblia ela nos enche com esta água, porque nós lendo a Bíblia nós somos lavados, e nós sendo lavados nós recebemos esse Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo que João Batista pregava: e recebereis o Espírito Santo com fogo. Sim, para você receber o Espírito Santo você tem que crer na Escritura e deixar a Escritura fazer o trabalho dentro de você. Esse Espírito Santo entrando dentro de você vai ser como que rios vão fluir de dentro de você, que é a palavra de Deus. Então os que dentro do povo tinham ouvido essa palavra diziam: este é verdadeiramente o profeta. Uns falavam: ele é profeta mesmo. Outros diziam: ele é o Cristo mesmo. Outros porém perguntavam: porventura o Cristo vai vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Jesus nasceu em Belém. Em Belém ele era chamado de Emanuel, onde dizia Deus onde significa Deus é conosco. Se ele nasceu lá, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém punha as mãos. Então os guardas chegavam lá para prender ele. Só que onde Jesus pregava, o som era tanto que eles sentiam tanto temor que eles não queriam prender ele. Eu quero te dizer que Jesus nasceu em Belém, sim. Jesus veio e confirmou todas as Escrituras. Só que eles sabiam disso. Só que eles não queriam compreender. Eles não queriam compreender que aquele Jesus, que ele é tão grande, ele é tão perfeito, aquele Jesus que, como diz a Escritura, que ele endireitará varedas, que ele vai ajustar caminhos, aquele que a Bíblia nos diz que ele virá e falar em nome de Deus, palavras vindas diretas de Deus. O Antigo Testamento fala desta forma. Só que eles queriam que Jesus viesse como um soldado, como um guerreiro, de boa aparência. Só que não, Jesus veio manso e humilde e bastante simples. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Ele, assim como ele está nas coisas grandes, ele está nas coisas simples também. Que você possa ver Jesus na sua vida, porque às vezes é difícil nós vermos ele na nossa vida. Veja ele, olhe com os olhos da fé, a simplicidade dele, a humildade dele em estar na sua vida, em estar com você, porque ele cumpriu todas as Escrituras e deixou novas Escrituras para que nós venhamos estar analisando e compreendendo quem é realmente ele. Creia nisto. Obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Deus sempre esteja com você, que Ele sempre caminhe com você. Em nome de Jesus, amém.
alturas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.